Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então agora o módulo 2 do curso, né? Vai falar um pouco sobre os detectores de radiação. Então as aplicações da radiação ionizante que a gente viu nas aulas passadas, quase sempre requer o uso de um detector de radiação, né? Ou seja, um equipamento aí que tenha sensibilidade para detectar a presença da radiação ou mesmo para quantificá-las, né? Eles são importantes também aí na proteção radiológica, né? Pois nós não temos sensores de radiação ionizante no nosso corpo, né? Então, em geral, podemos dizer que o detector de radiação são transdutores, né? Pois convertem a energia da radiação em um sinal que pode ser medido ou avaliado, né? Então, o que nós vamos aprender aqui é o que são detectores, né? Para que servem esses detectores, como eles funcionam e que características são relevantes de cada um deles, né? E o que medem, né? Então aqui são alguns tipos, né, de detectores para vários tipos aí das radiações que nós vimos, né? Então você vê que eles têm formatos diferentes, têm maneiras diferentes de detectar. Nós vamos falar sobre eles aqui na frente, né? Então, qual a importância dos detectores? Então, os detectores de radiação são fundamentais para a medida e caracterização de campos de radiação, né? Para que o detector seja capaz de medir a radiação, é necessário que esta radiação interaja com o material utilizado, ou seja, aquela aula que nós falamos sobre a interação da radiação com a matéria. Então tem que haver essa interação da radiação com o material, né, como meio sensível do detector. Então alguns dos tipos de processo de interação mais utilizados são geração de carga elétrica, geração de luz, sensibilidade de películas fotográficas, criação de traços no material, gerador de calor, alteração da dinâmica de certos processos químicos. Ou seja, aqui são alguns tipos, né, de interação aí da radiação com esse meio sensível aqui do detector, né? Então, o sinal, então ele registra um sinal, né? Seja, então além do meio sensível do detector, onde ocorre a interação da radiação incidente, é necessário então ter um sistema de registro, né? Que você vai registrar aquilo que vai ser emitido ali. Então esse sistema de registro processa o sinal conveniente do detector e transforma esse sinal em um valor relacionado a uma grandeza de medida desta radiação. Aí, né? Então, o funcionamento simplificado aqui de um detector seria o seguinte. Então, ele tem um fóton ou partícula interage no volume sensível, ou seja, no material sensível do detector. A interação é tão curta, ou seja, tão rápida nesse processo, que pode ser considerado que a deposição de energia é instantânea, né? Então, como resultado, surge aí uma certa quantidade de íons no volume sensível, ou seja, isso é uma simplificação, né? Nem todos os detectores funcionam desta forma, né? Nós vamos ver mais para frente os tipos de detector, a forma que cada um funciona, né? Então, o campo elétrico é aplicado para a coleta das cargas e o tempo de coleta varia dependendo do tipo de detector, né? Então nós temos aqui os dois tipos de funcionamento aí do detector, né? O tipo pulso, aquele que a radiação chega e ela é contada de uma forma geral, né? Ou seja, ela, como se ela tivesse armazenado toda a carga e aí ela distribui isso de uma forma contínua, né? E o tipo corrente, né? Que ele não consegue registrar tudo que chega, então ele vai registrando pulsos, né? Ele vai registrando pulsos separados, né? Então nós temos lá dois tipos de detectores. Basicamente todos os detectores funcionam ou no tipo pulso ou no tipo corrente, né? Então são essas duas formas de você ter o funcionamento do detector. Então ou é a operação do tipo pulso ou é do tipo corrente, e aí você tem a medição quadrática desta tensão que é gerada
nessa interação da radiação com a matéria e depois a coleta desse pulso lá, né? Então, tipo pulso, né? O modo pulso, ele permite o registro de cada fóton de radiação ou partícula que interage com o detector, né? Ou seja, então essa interação de cada partícula ou fóton origina aí um pulso ou impulso, né? De voltagem, né? Então a amplitude dos pulsos carregam informações sobre a energia da partícula ou do fóton incidente, né? Isso é utilizado em espectrometria, né? Nós vamos falar mais para frente. No detector Geiger-Miller, ou seja, que é o modo pulso, mas não distingue a energia do fóton ou partícula incidente, né? Ou seja, é apenas um contador. Ou seja, o Geiger-Miller, nós vamos falar sobre ele, foi um dos primeiros detectores que surgiram. Ele é um detector que ele registra a radiação, mas ele não consegue distinguir o tipo de radiação que chega, né? Então ele é apenas um contador, ou seja, ele simplesmente indica, nesse ambiente temos radiação com esta intensidade, mas ele não diz qual é a radiação que tem naquele local ali, né? Então, quanto à taxa de eventos, é muito curta, né? Ou seja, fica impraticável usar um detector no modo pulso, né? Então, aqui mais ou menos o circuito de um contador pulso. Olha só, você tem um detector, né? Sensível, aí você tem aqui um capacitor, uma resistência, aqui a voltagem, né? Então, aqui então capacitor, né? Capacitor equivalente do detector de circuito, aqui resistência colocada em paralelo com esse circuito aqui, né? Então como é que funciona esse tipo de detector que funciona no modo pulso? Ou seja, o sinal elétrico enviado do detector para o sistema de medida gera um acúmulo de carga aqui nesse capacitor, né? Se o tempo característico do sistema de medida T for R vezes C, ou seja, capacitor vezes resistência, for longo, quando comparado com o tempo de coleta de carga de um determinado evento, o capacitor irá acumular todas as cargas relativas ao evento para depois descarregar no registro. Ou seja, então ele acumula todas as cargas, depois ele descarrega em um único evento, ou seja, onde é feito a medida da voltagem. Então, durante o tempo de coleta de cargas, praticamente não há corrente influindo no sistema de medida, ou seja, você não tem uma corrente influindo aqui. Então, toda a carga produzida aqui na interação da radiação com o detector, ela é armazenada no capacitor aqui e depois ela é descarregada em um único evento, né? Produzindo aí um pico desta forma aqui, né? Ou seja, carga é igual integral da corrente dt, né? Veja o tempo aqui. Então, ou seja, como C é constante, ou seja, a capacitância é constante, né? Ou seja, V é proporcional à quantidade de carga aqui criada, né? Então, com exceção aí aos semicondutores, não vamos falar deles mais para frente. Nesse caso aqui, o circuito é sensível à carga do sistema corrigido por um feedback, né? Ou seja, então, vamos falar desse tipo de, de contador aqui mais para frente, de detector de semicondutores, numa aula mais para frente, tá? Então, olha só. Então, aqui nós temos duas regiões aqui muito definidas no pico, né? Ou seja, essa região aqui, né? Essa primeira região aqui é o que pega exatamente esse pico máximo aqui, né? Que seria esse registro aqui, onde está pintado aqui, né? Ou seja, é o comportamento que depende do detector, ou seja, isso aqui depende do material sensível do detector, né? E aí depois você tem aí a descarga, ou seja, então ele armazena toda a carga e depois ele
ele é descarregado, né? Quando ele é descarregado, então ele vai a um pico máximo, armazenou toda a carga e depois ele distribui essa carga em um único evento, né? Ou seja, e essa distribuição, esse descarregamento aqui dessa carga, então tem um comportamento que depende da eletrônica associada aí ao detector, né? Então nós temos duas partes muito bem definidas, né? Ou seja, a parte que é o material sensível do detector, que registra isso aqui, nessa parte aqui, ou seja, que é essa região aqui, né? E depois nós temos a parte da eletrônica, onde você tem o processamento do registro do evento ocorrido, né? E aí isso depende então da eletrônica associada a esse detector. Vocês vão ver que tem uma constante evolução nessa área de pesquisa para poder melhorar então essa associação dessa eletrônica com esse detector, né, e vice-versa, né? Então o outro tipo é o tipo corrente, né? Ou seja, ele não é capaz de diferenciar cada evento individualmente, né? Ou seja, então ele não consegue fazer essa distinção dos eventos, medido do evento médio devido ao grande número de interação da radiação incidente com o meio sensível do detector. Então o que ele faz é uma média dos eventos, né? Te dá então uma resposta, né? Então esse tipo aqui de detector mais comum é a câmara de ionização, né? Nós vamos falar dela também um pouco para frente. Então o modo dos detectores normalmente utilizados em dosimetria, que nós vamos falar também desse tipo de detector um pouco para frente, tá? Então, a diferença aqui, olha só, ele não tem um resistor e nem um capacitor aqui medindo, né? Então, ele ou seja, tudo que chega, tudo que sai daqui do detector é descarregado, né? Em vários eventos aqui que não distinguem aí, então esses picos aí. Então, o que é ser feito é uma média desses picos que vão chegando aqui, ou seja, então a medida do sinal num detector do tipo corrente é feito diretamente por um medidor de corrente, ou seja, um amperímetro, né? Considerando que o detector tenha um tempo fixo de resposta, que estamos chamando de T maiúsculo aqui. Então, tem-se que a corrente média dada então por esta equação aqui, que é, ou seja, a corrente média é igual a 1 sobre o tempo de resposta, que é fixo, né? Integral da corrente de T' dt de um tempo até um tempo menor do que o tempo fixo até o tempo de resposta fixo, né? Ou seja, então normalmente esse tempo de resposta fixo aqui é grande para evitar flutuações estatísticas, né? Então uma corrente média pode ser calculada a partir da taxa média de corrente do evento, ou seja, a corrente inicial e zero é igual a R vezes Q, que é igual a R vezes E sobre W vezes Q, onde esse R aqui é a taxa de ocorrência do evento, esse Q é a carga produzida em cada um dos eventos, esse E é a energia média depositada por cada evento, e o W aqui é a energia média necessária para produzir um par de íons, né? Ou seja, então esse Q aqui para um íon, né, para um elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? Então aqui seria mais ou menos como é que seria a resposta. Então nós temos, ó, não só um evento, mas nós temos vários picos aqui. Então o que se faz é uma média desses picos aqui, né? Ou seja, mais uma vez aqui para calcular essa média desses picos aqui, nós calculamos então pela distribuição de Poisson, ou seja, então a corrente instantânea ela varia randomicamente, porque esta é a natureza dos eventos envolvidos na interação da radiação com a matéria, que nós já vimos isso lá atrás, e isso é feito pela distribuição de Poisson. Então nós calculamos aqui o epsilon i de t, né? Ou seja, essa distribuição, ou seja, essa altura dos picos aqui, né? E aí a gente faz uma média disso, né? Então, ou seja, por Poisson,
o desvio padrão do número de eventos é sigma n igual a raiz quadrada de n, né? N é a quantidade de eventos. Então, ou seja, sigma n é igual a raiz quadrada de r vezes t, né? Onde esse r aqui, nós vimos aqui atrás, ó, quem que é esse r? Esse r é a taxa de ocorrência e aquele t lá é o tempo fixo de resposta, né? Ou seja, então nós temos que sigma n é igual a raiz quadrada de r vezes t, né? Então, ou seja, a variação do sinal medido pode ser estimado a partir da variação da ocorrência destes eventos aí, né? Então, sigma I de ter médio é igual a I0, que é igual a sigma n dividido por n, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de r vezes t, né? Então, nós temos aí que o modo de medida quadrática de tensão, ou seja, o circuito bloqueia a corrente média e mede apenas a variação da corrente I de t, que é processada ao quadrado, né, através desse circuito aqui. Então, I de 0 é igual a R vezes Q, que é igual a RE sobre W vezes Q, né? Onde sigma I de t sobre 0 é igual a sigma n sobre n, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de r de t, né? Ou seja, isso então vai me dar que um sigma i médio ao quadrado é igual a r, que é o quadrado dividido por t, né? Onde isso aqui é útil para medir campos mistos, né? Onde o tipo de radiação gera mais carga do que evento, do que outro tipo de radiação, né? Então acentua-se a diferença, favorecendo aí um tipo de radiação específica, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, só para vocês terem ideia de como é que utiliza isso aí para a gente calcular essa voltagem desse pico. Ou seja, então, olha lá só. Calcule a amplitude do pulso de tensão produzido pela coleta de uma carga equivalente a carregada por 10 a 6 elétrons em uma capacitância de 100 picofaraday, né? Ou seja, onde E é igual a 1, e a carga do elétron é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Aí lembrando aí que a voltagem é igual a carga dividido pela capacitância, então nós temos que voltagem é igual a carga dividido pela capacitância, então fica que a carga é igual a 10 a sexta vezes a carga de um elétron, né? Então fica 10 a sexta vezes 1,602 vezes 10 a 19, dividido pela capacitância, que é 100 picofarad, né? Que é 100 vezes 10 a menos 12, né? Então fazendo a continha, isso vai dar 1,602 megafarad, né? Megafarad, né? Que é a volts, né? Desculpa, megavolts, né? Que é a voltagem aí desse pulso aqui de tensão, né? Esse é um exercício que está no livro do Quinol, tá? Esse livro aqui vocês conseguem ele na internet bem fácil, tá? Outro exemplo aqui diz assim: um detector com tempo de coleta de 150 nanosegundos, né? É utilizado com um pré-amplificador cujo o circuito interno pode ser representado pela combinação em paralelo de 300 picofarad e 10.000 ohms, né? Esta é uma situação de pequeno ou grande tempo característico, né? Lembrando aí que T é igual a R vezes C, né? Então nós temos aí que T é igual a R vezes C é igual a 100 ou 300 picofarad, né? Que é a resistência vezes 100, 10.000 ohms, que vai dar 3 microsegundos, que é em torno de 3 nanosegundos aqui, né? Ou seja, o tempo característico é bem maior do que o tempo de coleta, né? Que essa é a pergunta que ele faz aqui. Bem simples, né? Só lembrar aí das equaçõezinhas aí, tá? Então, o espectro da altura do pulso, né? Ou seja, um pulso de uma amplitude entre H1 e H2, né? Que é essa altura aqui. Isso vai ser igual a área
desta região aqui, né? Ou seja, e a área dessa região é a integral disso aqui, né? E como é que eu faço a integral disso aqui? A integral disso aqui é dn dh, né? Integral de dn dh variando de H1 até H2, né? Ou seja, isso aqui, então, a área disso aqui é a integral de dn, né? Integral de dn, onde n0 é a integral de dn de 0 até infinito, né? Ou seja, é cálculo 1, né? Ou seja, calcular a área entre dois pontos aqui, né? Então, esse nível discriminador aqui, né, que nós vimos lá H1 e H2, nós temos lá o valor de amplitude mínima para o pulso ser registrado, né? Então, qual que é o valor mínimo para que aconteça o registro daquele pulso, né? E para maior estabilidade da resposta, deve coincidir um platô, ou seja, um máximo, né? Um platô de contagem, ou seja, uma região de baixo número de pulso, né? Ou seja, então uma região onde você tem uma quantidade de pulso menor, né? Ou seja, então você tem lá um mínimo para ser registrado e você tem o platô, né? E aí você tem essa região de contagem aqui, onde você faz esse registro aí, né? Para determinar isso aqui, você faz a integral de dNdh, né? Que a gente viu lá atrás. Então, a resolução em energia, em muitas aplicações de detectores de radiação, o objetivo é medir o espectro, ou seja, a distribuição, né, de energia da radiação incidente. Então, para um detector de radiação poder ser utilizado em medidas de espectrometria, é fundamental que ele seja capaz de distinguir as energias das partículas ou fótons, né, incidente, ou seja, é importante que o detector tenha uma boa resolução em energia, ou seja, ele consiga distinguir os vários tipos de radiação ali, ou de fótons, né, de partículas, né, ou fótons ali que está inserindo ali no detector, né? Então aí você tem um espectro, né, em resolução desta forma assim, boa resolução, uma má resolução, né? Ou seja, onde você tem aqui uma distribuição aqui de resolução, né? O pico a meia altura. Então, para resolver isso aqui é uma gaussiana, né? Ou seja, esse pico sempre vai te dar uma gaussiana. Então, você para ter uma resolução, você tem aqui o pico a meia altura dividido pelo ponto central desse pico, que é H0, né? Ou seja, então a resolução R é igual a FWHM, ou seja, o pico a meia altura, né? Que é essa largura aqui, dividido por H0, ou seja, o detector deve ser capaz de distinguir dois picos que distintam mais do que um valor do pico a meia altura aqui, né? Ou seja, isso aqui é a distribuição aqui, né? Ou seja, então nós temos aqui, olha só, esse pico a meia altura, meio, né? Ou seja, a metade do pico aqui, então você tem essa largura aqui, dividido pelo centroide aqui, que é o meu H, né? Que é o pico aqui, né? E aí você tem a distribuição de vários picos assim, né? Então você consegue então fazer essa distinção, né, de vários picos, aí você consegue então separar esses vários picos aqui que é característico de um tipo de radiação específico de uma partícula específica, né? E aí você tem então essa resolução e energia, né? Mas não confunda esse pico a meia altura, que é essa largura aqui, com o desvio padrão. O desvio padrão é a metade da largura, né? Você está vendo? Aqui, ou seja, você divide o pico no meio, né? A largura dele, e
E essa metade aqui desse pico é o que nós chamamos de desvio padrão, né? E a largura, o pico a meia altura, o FWHM, é a metade aqui, mas metade da altura e não da largura, né? Então, não é igual ao desvio padrão, ou seja, eles são diferentes, né? Então, desvio padrão é uma coisa e pico a meia altura é outra, né? O desvio padrão, ó, ele é menor do que o pico a meia altura aqui, né? Então, mais um exercício aqui, utilizando isso aí para a gente fazer essa distinção entre dois picos. Olha só. Então, o espectrômetro para a radiação registrou dois picos correspondentes a raios gamas de duas energias diferentes, de 435 e 490 kelvins, né? Ou seja, qual deve ser a resolução do sistema expressa em porcentagem para permitir a distribuição desses dois picos, né? Então, ou seja, qual que é? Primeiro, tem que calcular o pico a meia altura, ou seja, o FWHM precisa ser igual no máximo intervalo entre dois picos. Ou seja, então, primeiro, para o FWHM vai ser 490, o pico mais energético, menos o menos energético, vai ser menos 435, isso vai dar então 555 kelvins, né? Então, qual que é a resolução para o pico aqui de 300 e de 435? Então vai ficar 55 dividido por 435, em porcentagem vai dar em torno de 12,7%, né? E o outro, a resolução do outro, o pico de 490, isso vai estar então 55 dividido por 490, em porcentagem vai dar 11,2%, né? 11,2%. Então, ou seja, o menor vai dar 11,2%, o maior vai dar 12,7%. Né? Então, portanto, o detector precisa ter uma resolução de pelo menos da menor porcentagem, ou seja, 11,2%, para conseguir resolver esses dois picos, né? Ou seja, então ele precisa ter uma resolução da menor porcentagem, né? Para poder resolver então esses dois picos aqui, né? Simples, né? Então, todo detector nós temos aí o que nós chamamos de tempo morto do detector, ou seja, nos detectores, né, que operam no modo pulso, há um intervalo de tempo mínimo que deve separar dois eventos para que eles possam ser registrados como pulsos distintos, né? Então, este intervalo de tempo em que o detector é insensível às novas radiações é denominado de tempo morto, ou seja, um tempo em que ele não consegue registrar nada, né? Ou seja, é só para distinguir aí um pico do outro, né? Um pulso do outro aí, né? Tanto o detector quanto a eletrônica a ele associado influencia neste tempo morto, né? Então, na prática, não é possível garantir que não haverá eventos durante o tempo morto, né? Ou seja, o que a gente não consegue é registrar um evento, mas não significa que não possa ocorrer um evento durante esse tempo morto, né? Por isso é necessário aplicar aí uma correção nas medidas para que se obtenha o valor verdadeiro, né? Ou seja, porque pode ser que ocorreu até mais de um evento aí durante esse tempo morto que não foi registrado. Então você tem que fazer uma correção para que você tenha aí o valor verdadeiro mais próximo possível, né? Então aí nós temos aqui, ó, modelos para descrição do tempo morto. O paralisável, né, que é quando você tem um tempo paralisado aqui, né? Ou seja, você tem um evento, pum, aí você tem um tempo onde ele parou, aí tem outro evento, parou, e aí por diante, né? Que nós chamamos de paralisável. E o não paralisável, onde ele tem uma continuidade aí nas ocorrências dos eventos, né? Então, para determinar isso, nós temos o modo paralisável, nós temos que fazer uma distribuição dos eventos radômicos, né? Distribuição de Poisson, né? Nós temos lá, para o primeiro evento, T1, T
dt é igual a NE elevado a menos NT dt, né? A probabilidade de intervalo maior que o tempo morto, nós temos o P2 de tal é igual a integral, então, de P1 dt, ou seja, integrar isso aqui, né? Que isso vai dar exatamente igual a E elevado a menos N vezes tal, né? Então, essa taxa média, essa taxa real, né, vezes esta probabilidade, né? Então, nós temos a taxa real vezes a probabilidade. Isso vai dar o que? M igual a N vezes E elevado a menos N tal, né? Então, isso aqui é o modo paralisável, né? Ou seja, o modo paralisável. Isso vai me dar a quantidade mais real possível, né? E o modo não paralisável, que seria igual a N igual a M sobre 1 menos M tal, né? Ou seja, seria o inverso disso daqui, né? Ou seja, o não paralisável, ou seja, esse aqui é a quantidade de interação, a medida da corrente, né? E aqui o tempo, o sistema parou, né? Ou seja, então, para deduzir isso aí, olha só, imagina só um evento medido num tempo t, né? Um evento x medido num tempo t, um evento real num tempo t é igual a y, um tempo morto igual a tal. Relacionando isso, nós temos que x, que é o tempo medido o evento medido num tempo t é igual ao tempo menos o tempo morto, né? Que é o evento vezes tal. E o evento real é y, está relacionado a um tempo tal aqui, né? Então nós temos lá a taxa de medida x sobre t, vamos chamar de m, e a taxa real y sobre t, vamos chamar de n, né? Relacionando aqui, ó, multiplica aqui, então isolando o y, né, que é o evento real, vai ser igual a x de t sobre t menos x de tal, dividindo tudo por t, né? Nós temos então dividindo tudo aqui por t, nós vamos ter o que? Y dividido por t é n, né? X dividido por t é m, né? E t por t é 1, e aqui x por t, m vezes tal, né? Então vai ficar n igual a m dividido por 1 menos m vezes tal, né? Que é exatamente isso aqui, o não paralisável, né? Tá, isso aqui é só para vocês terem ideia, ou seja, quando m for igual a n, olha só, nós temos esta resposta aqui, né? Quando ele é paralisável, né? Então nós temos esta situação aqui, ou seja, ele vai ter um platô e depois ele decai, e quando ele não é paralisável, ele tem esse decaimento aqui nessa curva aqui, né? Só para ter uma ideia aqui dos tempos mortos aí, né? Então, métodos para medir esse tempo morto. Nós temos dois exemplos aí distintos, ou seja, métodos das duas fontes e métodos do decaimento da fonte, né? Ou seja, o método das duas fontes, nós temos aí a relação entre os dois eventos, né? Ou seja, o que temos inicial e o evento posterior, né? Se esse evento posterior é igual a zero, então nós temos que n é igual a n0 e elevado a menos lambda t, né? Isso aqui é o decaimento radioativo que a gente estudou lá atrás, lembra disso? Ou seja, então nós temos aqui um processo, né? Pode ser que nós temos um decaimento e aí extinguir, ou seja, você não tem um evento subsequente, ou você pode ter decaimento sucessivo, né? Como a gente viu lá nas cadeias radioativas na aula lá atrás que nós falamos lá, ou seja, o urânio, por exemplo, ele decai e aí ele vai ter sucessões de decaimento até chegar na estabilidade, né? E aí você vai ter então eventos sendo acrescidos aqui no valor de n, né? Se não tem mais evento, então você tem apenas esse processo aqui de decaimento, né? Que é o que acontece aqui, né? Nesse gráfico aqui. Tá. Então, as propriedades dos detectores, nós temos lá a repetitividade, né, o grau de concordância dos resultados obtidos sobre as mesmas condições de medida.
Nós temos a reprodutividade, ou seja, o grau de ocorrência dos resultados obtidos em diferentes condições de medição. A estabilidade, ou seja, a aptidão do instrumento conservar constantes suas características de medidas ao longo do tempo, né? Temos lá a exatidão, ou seja, o grau de concordância dos resultados com o evento verdadeiro ou o valor de referência a ser determinado. A precisão, o grau de concordância dos resultados entre si, normalmente expresso pelo desvio padrão da medida. E a sensibilidade, né, que é a razão entre a variação da resposta de um instrumento e a correspondente variação do estímulo, né? Então, a propriedade de detectores, temos lá ainda a eficiência, a capacidade de converter os estímulos recebidos em sinais de medida. Aí nós temos lá a eficiência intrínseca, a eficiência absoluta, a eficiência total e a eficiência do pico, né? Então vamos lá. A eficiência intrínseca vamos chamar de EINT, né? Que é a eficiência que está relacionada com as características do próprio detector, ou seja, como, por exemplo, o número de átomos do elemento sensível do detector, ou seja, o material sensível, né? O estado físico do material, se é gás, se é sólido, se é líquido, né? A tensão de operação para os detectores que usam campo elétrico, né? E a sensibilidade da emulsão fotográfica para filmes e etc, né? Então, como é que é calculado essa eficiência intrínseca? Ou seja, é o número de pulsos produzido pelo detector, né, por unidade de tempo, dividido aí por o número de partículas ou fótons que atinge o detector também por unidade de tempo. Aí nós vamos ter uma porcentagem aqui, ou seja, então a eficiência intrínseca normalmente varia com o tipo de energia da radiação. Então ela depende aí desse tipo de energia, né? E aí nós temos a eficiência absoluta, vou chamar de EABS, ou seja, é a eficiência que está relacionada não só com as características do detector, mas também com a fonte de radiação que está sendo medida, né? Com o meio entre o detector e a fonte e com a geometria da medição. E aí como é que faz essa medida? Ou seja, o número de sinal ou pulso registrado por unidade de tempo dividido por número de partículas ou fótons emitidas pela fonte por unidade de tempo. Isso também dado em porcentagem, né? E a eficiência total e eficiência do pico, ou seja, a eficiência total refere-se a todos os pulsos registrados. E a eficiência do pico assume que só as interações que depositam energia total no sistema são contadas, né? Como está acontecendo aqui nesse, ou seja, só registra o que está aqui, né? Então ele só conta aqui o que for registrado aqui nesse ponto aqui, nesse pico aqui, né? Então existe um tipo específico de detector que é denominado dosímetro, né? O que é então um dosímetro? Um dosímetro para fins de proteção radiológica são os detectores, né? Utilizados muitas vezes para determinação aí da energia depositada por unidade de massa ou dose absorvida em um meio exposto à radiação ionizante, né? Então, quando o detector é utilizado com esta finalidade, ele passa a ser denominado de dosímetro, né? Isso então é um dosímetro, ou seja, então nós temos lá dosímetros aí absolutos, né? É um tipo de detector que permite a determinação da grandeza desejada diretamente a partir de medidas de grandezas físicas básicas, né? E o dosímetros não absoluto, né? Que é o tipo de detector que fornece grandezas desejadas indiretamente a partir da calibração em um campo de padrão de referência, ou seja, aí nós temos aí uma teoria por trás desse registro que nós chamamos de teoria da cavidade, né? Então, no dosímetro absoluto é necessário relacionar
a medida no dosímetro com a medida no meio de interesse. Então o dosímetro fornece informação acerca da dose absorvida no seu volume sensível, né? E a relação entre as doses absorvidas no dosímetro e a dose absorvida no meio de interesse é obtida pela teoria da cavidade, ou seja, o dosímetro difere do meio onde ele é introduzido, na maior parte das vezes, tanto em número atômico quanto em densidade, constituindo, portanto, uma descontinuidade, que é denominado cavidade, né? Que é, então, ou seja, nós temos lá a teoria de Bragg-Gray, que é a primeira teoria da cavidade rigorosa, ou seja, que é baseada em duas condições. Primeiro, cavidade pequena em relação ao alcance das partículas carregadas geradas pela radiação ionizante, para que a introdução da cavidade homogênea no meio não perturbe o campo das partículas carregadas. E a energia depositada na cavidade proveniente apenas das partículas que o atravessam, né? E aí nós temos então que, baseado nessas condições, Bragg e Gray determinaram então a relação de Bragg-Gray ou princípio de equivalência, isso aproximadamente em 1936, ou seja, eles disseram então que a dose absorvida no meio de interesse, né, que é o dm do meio, ou seja, a dose absorvida no meio, vai ser igual ao poder de friamento máximo do meio, que ele chama de ms meio, né, dividido pelo poder de friamento máximo da cavidade, né, máximo da cavidade, que é ms-gav, vezes aqui a dose absorvida da cavidade, que é o dcav, né? Então isso aqui é baseado aí na primeira teoria da cavidade, né? Ou seja, então nós temos o poder de friamento aqui, que é o valor esperado da taxa de perda de energia por unidade de caminho percorrido por uma partícula carregada, que é S igual a taxa da energia pela distância, né? Ou seja, então o poder de friamento de massa é obtido dividindo S pela densidade do meio, ou seja, ms, né, é igual a S sobre ρ, né? Ou seja, que é dado comumente por unidade de Joule metro quadrado por quilograma ou mega electrovolts, né, vezes centímetro ao quadrado por grama, né? Então, a condição da teoria de Bragg-Gray nem sempre são atendidas na prática, né? Muitos aprimoramentos nessa teoria foram propostos aí por Spring-Actins e Burden, né? Então, em 1955, Spinner e Actins fizeram uma reformulação na teoria para englobar as perdas de energias devido aos raios D, né? Que são os elétrons secundários rápidos, né? Os resultados final da teoria foi a introdução de um fator de correção aplicado ao poder de friamento de massa no princípio de equivalência. Aí eles chegaram então a uma teoria, né, que atualmente a teoria mais utilizada é a teoria da cavidade geral ou teoria da cavidade de Burden, de 1966, né? Então essa teoria da cavidade de Burden pode ser aplicada tanto na cavidade pequenas quanto na cavidades intermediárias ou grandes, né? E ele diz o seguinte, que D do meio, né, é igual a Dzin vezes ms meio dividido por ms cave mais 1 menos D vezes mi n en dividido por ρ do meio dividido por mi n dividido por ρ da cavidade vezes a dose absorvida na cavidade, né? Ou seja, onde esse mi aqui é o coeficiente de absorção de energia máximo e esse dzinho aqui é o fator que depende do tamanho da cavidade, né? Que é dado por D igual a 1 menos E elevado a beta G sobre B beta G, ou seja, onde beta
é o coeficiente de atenuação da massa efetiva para elétrons, e esse G é o livre caminho médio dos elétrons, né, que atravessam aí a cavidade. Aí então, para cavidades pequenas, o D é igual a 1. Né? Se D é igual a 1, né, nós temos aí a teoria de Burnham-Bragg, né, que é exatamente isso daqui. Né? Se para a cavidade grande, ou seja, D igual a zero, e portanto, se D é igual a zero, então nós temos, ó, se D é igual a zero, isso aqui dá zero, e então sobrou isso daqui, né? Sobrou então esse termo aqui, só o segundo termo daquela equação lá atrás. Ou seja, considera-se que a dose absorvida na cavidade é proveniente apenas dos elétrons gerados pelos fótons da cavidade, e por isso proporcional ao coeficiente de absorção de energia de massa. Né? Ou seja, então nós temos a dosimetria absoluta, que é muito trabalhosa, né? Demanda aí cálculos complicadíssimos, né? Onde a teoria da cavidade é apenas um dos parâmetros, e é de interesse para poucos laboratórios no mundo, né? Os laboratórios de padronização primários. Então, esses laboratórios são os que possuem padrões primários, que são dosímetros absolutos, e que oferecem serviço de calibração para padrões secundários. Então, eles estão no topo da cadeia de rastreabilidade da radiação. Ou seja, então, são exemplos de dosímetros absolutos, os calorímetros, as câmaras de ionização de ar livre, os dosímetros de Fricken e os dosímetros químicos. Né? Então, países que possuem laboratório primário são aí a África do Sul, Austrália, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Holanda, Índia, Inglaterra, Itália, Japão, Noruega, Venezuela, Polônia, Rússia, Suécia e Suíça. Né? Então, aí nós temos aí os dosímetros não absolutos, que é a grande maioria utilizada, ou seja, a grande maioria dos dosímetros utilizados, né, no resto do mundo aí, ou seja, quase todos os países. Né? Então os dosímetros precisam ser calibrados frente a um dosímetro primário ou a outro dosímetro rastreável a algum dosímetro primário. Né? Então, necessário efetuar então a calibração do instrumento, permitir averiguar se o instrumento está funcionando adequadamente, fornecer ao usuário um coeficiente de calibração, e o coeficiente de calibração, ou seja, que é um fator multiplicativo que converte aí o valor indicativo no instrumento para uma estimativa do valor real. Né? Já em unidade das grandezas desejadas. Né? Então nós temos aí a cadeia da rastreabilidade, funciona assim. Nós temos lá no topo da cadeia os laboratórios primários. Aí nós temos os laboratórios secundários, que são rastreados pelos laboratórios primários. E nós temos os laboratórios terciários, que são rastreados por laboratórios secundários, que estão sendo rastreados pelos primários. E aí nós temos os usuários. Né? Então aí nós temos os usuários. Né? Então a maioria dos países aí utilizam esses laboratórios terciários ou secundários, né? Mas que estão intimamente relacionados aí com alguma calibração aqui dos laboratórios primários. Né? Então, cadeia de rastreabilidade funciona assim. Então, padrões secundários são instrumentos calibrados em comparação com os padrões primários. Né? São utilizados aí pelos laboratórios de padronização secundária para prestação de serviço de calibração de instrumentos. Né? São os padrões terciários, são os instrumentos calibrados em comparação com o padrão secundário e são utilizados nas medidas rotineiras, né? Nos ambientes aí onde utiliza radiação. Né? Tem os padrões nacionais, são instrumentos designados por uma autoridade nacional para representar no país o valor de todos os padrões de uma certa grandeza. Né? Aqui no Brasil nós temos o Laboratório Nacional, ou seja, Laboratório Nacional de Meteorologia das Radiações Ionizantes, que é o LNMRI, no IRD, que fica no Rio de Janeiro. Né? Então, o LNMRI é um laboratório secundário
com a maioria dos padrões com rastreabilidade ao BIPN, né, que é o laboratório primário localizado na França. Então, o LMNRI deve fornecer os padrões aos demais laboratórios no país, a rastreabilidade por meio de padrões nacionais. Então, outros laboratórios de calibrações é o IPEM em São Paulo, o DEN em Pernambuco, né? Na UERJ, no Rio de Janeiro, né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o CDTN em Minas Gerais. Então, são esses laboratórios aqui de calibração que está relacionado aqui com o IRD, que está relacionado com o laboratório primário da França, né? Então é isso, pessoal. Espero vocês terem entendido um pouco aí sobre a detecção. É um assunto um pouco complexo, né? Eu falei de uma forma geral aqui a forma que funciona essa detecção aí da radiação. Nas próximas aulas nós vamos falar de alguns detectores específicos, né? Como é que são o funcionamento de alguns detectores aí, tá? Então, boa aula, bom estudo aí, até a próxima aula.